Mas agora, meu querido Gavião Bueno, Vamos lá, chegou o momento. sensual, Haja coração, é muita emoção. Temos tempo e ela está aqui para responder tudo e muito mais. Vocês pediram e ela está de volta. Hoje vamos receber novamente a psicóloga e sexóloga maravilhosa para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Seja bem-vinda, querida Fernanda Bonar. Aê! Essa feira aí, meu. Haja coração, Olha, bem-vindo, bem Fernanda, amigos. eu fico feliz que você voltou. Porque quando vem a primeira vez, ok. Sim. Mas quando volta é porque realmente gostou do programa. Obrigado, viu, Fernanda? Imagina, obrigada a vocês pelo convite de volta. Tá apreensiva? Não, eu falo sobre isso todos os dias. É? Então tá de boa. Entendi. Não, e é um papo que os casais precisam ter com mais recorrência. E não, até você que não tem nenhum relacionamento, né, fixo, mas, né, o Tinder tá aí. Mas tá desesperado. Né, vai que daí, né, igual aqui no Volta, né. Isso. Então é isso aí. Isso mesmo. Ai, ai. Wonder Circle. Ó, e hoje o pessoal mandando perguntas Mandou. aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer a bateria de perguntas Bateria dos de ouvintes exames. aqui do Boa da Pan, mas hoje recebendo a sexóloga Fernanda Bonato para tirar as dúvidas de você ouvinte, né, aqui do Boa da Pan. E Fernanda, eu não perguntei, acho que isso da última vez, quem mais procura ajuda? O Lelo, Zico ou o A Thiago? mulher ou... Da última vez, né, que você veio aqui, né? A mulher ou o homem se preocupam mais com essa qualidade da vida sexual? A maior parte são os homens. Os homens! É porque, na verdade, quando o homem encontra uma dificuldade, ele se desespera, né? Muito mais do que mulheres. Eu diria que esse é o único motivo pro homem buscar ajuda profissional, muitas vezes. É. O cara tá com uma fratura exposta, ele vai, tudo bem, segue o dia. Ah. Mas se o problema é no tico, É. mas imediatamente ele vai atrás de ajuda. Até porque... Pira, vai Pira. na hora buscar ajuda. E o Emílio falou uma coisa do Pânico uma vez, porque o nosso brinquedinho é de armar, não tem como esconder. É verdade. Porque a É mulher, verdade. talvez, é como falar mal dos outros, né, cara? Sim. Você começa falando, daqui a pouco você pega a coisa e você tá falando mal dos outros. Sim. E tá rolando no meio, daqui a pouco, opa, veio à vontade e vamos seguir, né? E homem não, se não armar, meu filho. Não tem o que fazer. Mas esse é o problema, porque se não armar, pode ter outras formas Ah, de sim, solucionar. sim, mas, na verdade, o fato é. de não armar faz com que a cabeça vá para Isso. os piores lugares possíveis. Pois é. E daí vai buscar ajuda. Exatamente. Mais. Então o homem procura mais ajuda primeiramente. Olha A que mulher, legal. tem alguns estudos que mostram, né? A mulher se acostuma a muitas vezes não ter aquele prazer de não chegar lá na hora H. Agora o homem muitas vezes pira. Simplesmente, não funcionou. O que tá acontecendo comigo? Sim. Perdi o meu valor. Muitas vezes até porque a sexualidade, infelizmente, está ligada à masculinidade. Então, quando o cara não consegue, ele se questiona sobre a virilidade, hombridade, masculinidade e vai buscar ajuda. Ah, isso é verdade, né? É. O cara não consegue concluir em casa, Exato. na cama, ele já pensa, eu sou um péssimo profissional, ele já leva pra todas as áreas da vida dele, como um grande fracasso Exatamente. que ele é. Não, já tá, ao invés de estar trabalhando, tá pensando, gente, o que foi que aconteceu ontem? Vou tentar hoje de volta. Daí, se hoje não funciona, pronto. Desesperou. Exatamente. Na maior parte das vezes já vai pra farmácia sem orientação, sem prescrição e já compra o azulzinho, né? É, isso é importante Tá, de falar, logo, né? Porque Isso- não é festa da uva, cara, não pode sair tomando os tadala da vida aleatoriamente, né? Mas infelizmente é o que tá acontecendo hoje E em às dia, vezes né? um Mistura com supositório bebida ajuda alcoólica. também. Ajuda? É, porque dependendo das pessoas... Entendi. Descobre, né? Às vezes não precisa nem ser Um um supositório. supositório de magnopirol, Sim. um magnopirolzinho. Tá sabendo bem, menino. É bom, né, cara? Eu dava pros meus filhos quando eles tinham febre, supositório de magnopirol. Eu aprendi até hoje, eu coloco 3 por dia. É bom. Nossa, isso é melhor que... Que horror. Que horror, né? Perguntas, bancada. Ai. Vamos lá, eu quero os ouvintes. Eles mandaram muita coisa. Mandaram muita É coisa. verdade. Eu falei, não Foram vou... os ouvintes mesmo ou você É, tá na utilizando? realidade, Não, tipo, a gente usou os ouvintes, mas são perguntas nossas, porque a gente pensa, né? Vamos lá, então. Fala que eu discuto. Vamos lá.
Olha só, é a Kimberly de São José dos Pinhais. Bora bem. Olha, ela fala assim: Eu tenho vergonha de falar o que gosto. Como dar a entender sem assustar o homem em casa? Gente, mas por que você vai estar assustando? Do que você está gostando que você acha que assustaria? sei lá, Kimberly que perguntou. Dependendo. É a Kimberly. Eu não sei, né? Aqui, A como Kimberly. você falou? Isso é. Como dar entender? É que se ela Sem tivesse. assustar o Sem homem, cara. assustar. Você deu uma pausa ali. Como dar a entender? Como dar a entender tem sem momentos. assustar o homem em casa? Falando sério, na verdade, acho que esse é um dos grandes problemas, assim, as pessoas acabam esperando que o outro saiba o que eu gosto, né? Não eu, Fernanda, eu que tô lá na relação. Gente, como é que a outra pessoa vai saber o que eu gosto? Se eu quero mais pra direita, se eu quero mais pra esquerda, se eu quero mais mão, se eu quero mais boca? Qual que é o problema de falar? Você só vai estar ganhando se você falar. Então, a menos que você tenha uma coisa muito obscura, né? Não sei se é o caso da Kimberly, Pois é. pra falar que gosta, mas se você estiver falando que você realmente gosta pra tua parceria, possivelmente você vai estar tendo prazer e a outra pessoa vai ficar ensandecida de prazer de escutar que é isso que você quer. Mas muitas vezes, às vezes você. Eu sou um atleta da alcova, eu não tenho problemas com esse negócio. Mas tem muita gente que às vezes a pessoa chega assim e fala, mas você não fazia isso, tá fazendo agora por quê? Onde que você viu isso? Com quem que você. Cara, tem muito disso. Com quem que você verdade, saiu? né? Aham, porque, cara, Você digo- planta uma bananeira. O que você tá fazendo pra tá Exato, em um pensando? relacionamento que eu tinha no passado, eu tive vários. É um atleta. Mas e aconteceu isso um dia. Falei, pô, você quer inovar, você quer fazer um troço diferente, você quer, tipo, chegar e falar o que você gosta, a pessoa, mas como assim? Cara, atrapalha o cinema ali, pra coisa que jogar pipoca e sair. Cara, então isso é um erro, né? Se você gosta, não precisa saber. Eu gosto disso, eu vi num vídeo, não sei, eu sempre tive vontade, agora quero. E conversar, né? Mas você é da minha época, você vai saber isso. Eu acho que hoje em dia acaba sendo até mais fácil porque você pode ter respostas, né? Eu consumi no Instagram, eu vi num filme. Porque na nossa época de juventude, Sim, não tinha muito onde você aprender as coisas. Era o Bultmann só lá nas fitinhas. Você tinha que entrar naquela partezinha ali da locadora. videolocadora que era Passava escondida. a cortininha de coquinho. Mas Cara, hoje, se alguém vier falar desse jeito, você pode falar, gente, eu tô tentando inovar na nossa relação. Sim, tipo, vamos lá. Você fala, eu vi uma novela na Globo. Aprendi. eu Eu lembro. vi um dorama no dorama. dorama. Eu nem sei se no dorama tem isso, mas Eu acho pode que ser. não, porque é pouco instrumento no dorama. É pouco instrumento. Mas o meu Não, Não dá primo, pra inovar muito, né? o meu primo que nele assumiu agora, ele falou que anda com uma dorama também. Mas enfim, vamos pro jogo. Mas eu, o tempo desse tal da fitinha aí, rapaz, putz, eu já era atleta da alcova, né? Então eu chegava assim, quando vi, às vezes tinha alguma menina lá vendo fita, né? Falei, já viu isso? Mas, doutora Fernanda, falando Goonies, desse né, assunto, o pessoal tem muita vergonha de falar que consome pornografia. Apesar que um tem perigo, a né? questão do vício, né? Que vira ali uma doença ou algo do tipo. Quando saber se você está consumindo demais pornografia? Quando isso começa a atrapalhar na sua vida sexual? Quando você falta o trabalho. Não, desculpa. Pode ser. É? De verdade. Você tem casos já lá assim? Não? Caramba. Sim, na verdade, a gente usa... Por isso que o Thiagão não veio? Vai que... Pode ser. A gente sempre fala que o uso inadequado da pornografia, né? Não existem estudos que mostram, assim, vicia. Não vicia, mas você pode ter um uso inadequado. E o uso inadequado, muitas vezes, acaba acontecendo isso, assim. Tipo, a pessoa se perde dentro daquele uso. Acaba, às vezes, não conseguindo ser mais funcional ao longo do dia. Você deu um exemplo super assertivo, assim. Tem gente Foi que se super a minha atrasa no intenção. trabalho. Foi super tua intenção? É burra, então. Mas foi, tipo, a pessoa se atrasa ao trabalho, ou a pessoa... muitas vezes acaba tentando reproduzir aquilo sem entender que aquilo é um teatro, né, gente? A gente precisa ter a noção de que são profissionais que estão ali trabalhando e a vida real não é aquela. Então, até juntando os assuntos, para a pessoa ficar tanto tempo com o negócio funcional levantado, muitas vezes tem uso da medicação e a pessoa acha que aquilo é o tempo médio. E principalmente o jovem, né? O tempo médio hoje em dia, de quando você tá no tchaca-tchaca na buchaca lá, o ato em si é em torno de 7 minutos. Não todo o ato. Não desde o começo até o final.
movimento. Uma lenda. Uma máquina, uma E as besta pessoas fera. acabam vendo a pornografia e acham que tem que ficar meia hora, tem que Sim. ficar 40 minutos. Exato, não é? Pois Não é. Então, isso é um dos problemas quando a pessoa fica tempo demais. Também não tem porquê, né? Pornografia longa. Abre o vídeo 1h20. Que isso? É. Lista de Schindler da Cara, pornografia. isso, Que né? negócio é esse? Não, e se você Mas- pega o videozinho, a edição, eu já vi muito disso, cara. Não tinha um abajur, né? Daqui a pouco volta a cena, cadê o Sim. abajur? Tá lá. Erros Nossa, de mas você tá continuidade reparando no terríveis. abajur? É, não, eu Nossa, mas como é que você coopera? É que tem 1h20. Passou 3 minutos e começa a porque reparar com- essas coisas. com Gente, 10 já todas acabou. as cenas você tá Sim, reparando no porque, abajur. doutora, com 10 eu já fui. Tipo, não tem mais Pois o que fazer. Agora Aí você fica preso na Aham. história e é obrigado a ver até o final. porque, tipo, 10 minutos, cara, para o vídeo. Para a fita, bem. Eu Para a adoro fita. a minha profissão, porque é e exatamente vamos. isso. A Aí- pessoa tá lá no consultório falando, não, mas eu tava vendo e vi o abajur. Eu fico pensando, gente, quem que tá Sim, vendo o velho. abajur? No meio do negócio todo. Mas o homem tem isso, porque se ele não focar no abajur, Já já foi. assim, Daí o 7 vira 3. 30 segundinhos. Eu penso na avó, minha avó, toda vez eu penso na minha avó que morreu. Eu fico, cara, a avó morreu aquele dia, eu comprei o disco da Metallica. A avó morreu. Eu lembro que a avó Não morreu. deixa ela partir. É, o pai tava mal também. E se não, minha filha, 3 minutos já era. Aí, pra chegar no 7, até a mãe, às vezes eu penso, a mãe foi, pô, a mãe, puta, a mãe tava mal, né? Gente, a gente tem um paciente em potencial aqui na É mesa, verdade. né? Só a Fernanda. Eu sou Verdade. fera, meu. Mas Gente, ô, você tá antes- lá e tá pensando na família. Tem que Mas morrer. é um tem homem morrer. de família, Mas né? Fernanda, então a pornografia tem mais benefícios do que Não, malefícios? você tem que saber consumir. Eu acho que pode te trazer um repertório diferente, né? Uma das coisas que é muito comum, assim, as pessoas acabam caindo, a gente fala na mesma dança do acasalamento. Aham. Você começa daquele jeito, você já sabe o passo a passo. É. Se tá vestido daquela forma, se virou daquela maneira na cama, você já vai entendendo e é sempre no mesmo jeito. É. Muitas vezes a pornografia pode trazer algo diferente pra tua vida, só que você tem que saber consumir, né? É igual bebida alcoólica. A gente sabe que tem malefícios, mas se você consome, você vai se divertir um Uma pouquinho tacinha, ali. É. Uma Com tacinha, moderação. você vai saborear. Pensei num vinhozinho, é gostosinho e tal. Mas você tem que saber quando utilizar. É. E a boa Tanto pro comunicação bem quanto pro mal. também, a comunicação é importante, porque você não pode simplesmente chegar com uma coisa nova, que às vezes a parceira não tem alongamento pra isso. Exatamente. E aí vira uma lesão. Aí sobe em Então cima não do pode armário. Caso inventar você, também. né, meu? Vai parar no Né? hospital. Não pode Você sair fez- inventando coisa. Você fez Parou o taekwondo. taekwondo aí, Mas né? ainda Tá dentro dessa inchado, né? dentro desse assunto Marshmallow. é um problema também o jovem, né, o adolescente consumir a pornografia porque ele Sim. conhece, né, a vida sexual de uma maneira completamente errada, completamente extremada assim, e vai ter a primeira relação sexual achando que vai ser aquele negócio. Sabe uma coisa que é muito comum? As pessoas me perguntarem quando que elas têm que falar com os filhos e com as filhas sobre a questão da sexualidade. Aham. E uma das coisas que eu digo é, se você não falar, a um clique, a pessoa vai encontrar respostas que não necessariamente são positivas. Pois Então, assim, a gente percebe que as pessoas cada vez mais jovens consomem. A gente tinha aqui para videolocadora, era constrangedor e tal. Hoje em dia, você tá a um clique de realmente perceber, de consumir um conteúdo que nem sempre, na maior parte das vezes, não é fidedigno ao que você vai fazer ali na hora H, Pois né? Então, assim, tem algumas coisas que não são reais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Pode ser positivo, mas pode ser muito negativo. Por isso que o termo a gente usa, né? É o uso inadequado. Então, pode ter um uso adequado, mas pode ter inadequado também. É, cara, e um vinhozinho, você tomar uma garrafinha de vinho com a parceira, com sua Uma esposa. garrafinha. É, Caraca! E aquela eu garrafinha- eu pensei em 3, que é que é o meu. Eu falei uma pra não assustar. Aí eu e a Gente, Daisy a gente toma- tem um paciente em potencial mesmo. Cara, É um toma homem uma treinado. garrafinha. Leva ele pra estudar. Você não vai fazer outro Cara, doutorado? aí- Já vez, já Mas sou não vai fazer doutora. outro? Não, É, chega! Você quer mais? Não. Que deseja Não, eu outro lembro que doutorado você pra uma contou, você pessoa. tinha Meu Deus. terminado. Ah. Faz mais um aí, ó. Ela tem Aí, ó. desejo de doutorado. Mas é uma garrafinha de vinho. Aí vai se soltando. Na hora que você chegar e lançar algo diferente, cara, é solícito pros dois. Os dois estão leves, estão curtindo aquele momento. E pá, e é gostoso, né? E já passa a mão nos produtinhos. Assim, cara, e é bom, e é gostoso, ajuda. Tudo é maravilhoso. Pois é. Usem os produtinhos são bons, né? Tem Zico gente que não vendia. consegue, né? Não, é um absurdo. O Zico Eu vendia aqui na rádio. Eu né, vendia, Zico? tinha uns A bolinha. a bolinha, o vibradorzinho da Inti, aquilo lá é maravilhoso. Eu gostava do whisky A bolinha energético. não é, tá, gente? É, a bolinha não é. Não, sabe porque a bolinha eu vou fazer um serviço de utilidade Faça, pública. faça.
A bolinha, a membrana da bolinha, ela não se desintegra. Então, se você coloca a bolinha, a membrana vai explodir a bolinha, mas a membrana tem que sair. E às vezes a membrana não sai. E aquilo pode fazer infecção no colo do útero. Sim. Então a bolinha tem vários outros. Tem uns que são vibradores líquidos, que Eu gosto fazem desse. quentinho. Eu gosto do uísque com energético, eu tenho. Uísque com energético. Cara, é bom demais. Tem babalu também. Babalu. Tem pra todos os sabores. Tem Caramelo salgado. Caramelo salgado, aquele outro lá é Energético. gin tônica, energético, gin tônica. É tilápia. bom, é maravilhoso aquilo. Mas você falou um negócio, e tem um da Toda Joana que eu adoro, Toda Joana que é de jambu. Jambu? Toda Joana, cara, aquilo é Sim. maravilhoso. Aquilo amortece a boca da gente. Que legal, cara. Hoje, aqui no Boa da O Pan, jambu, ele lubrifica mais, na verdade. Ele faz uma sensação de formigamento, assim, que favorece chegar no Pô, a prazer gente podia ter máximo. uma cota desse tipo de produto. Mas vamos chamar Tem que Toda receber Joana. amostras, né? ó, Receber uma hoje, sugestão. aqui no Boa da Pan, Boa. Fernanda Bonato, ela que é sexóloga, doutora, aqui no Boa da Pan, tire as suas dúvidas, mande a sua pergunta. Ó, tem perguntas aqui no WhatsApp da Opa. Magali. Magali, ó, Vem ser feliz. vai lá pro YouTube, no youtube.com/programa Boa da Pan, porque a gente vai pra lá agora e já volta aqui no FM também. Vai lá, youtube.com/programa Boa da Pan. Hoje, Fernanda Bonato, sexóloga no Boa da Pan. Eu posso continuar Pode falando? pôr Sim, aqui, ó. Estamos agora no YouTube. Tem uma pergunta. Ah, uma aqui. pergunta. A audiência no YouTube é o proibido. Lilian, Boa. aqui ó, Lilian Aqui. Cruz. Temos aqui, ó, a Magali. A Magali que mora. Magali Ribeiro do Santa Cândida mora Na Rua do Limoeiro, lá, mano. Ela, ó, quando a mulher, Ah, depois de estimulada, libera um líquido tipo urina. Muita. Isso também é estar gozando. É o Scrub. ai, meu Deus, ela falou isso. É, o squirt, na verdade, tem uma parcela de pessoas que pode ter isso, né? Então é como se fosse uma lubrificação que vem com um jato e às vezes as pessoas acham que é urina, mas não é urina. É porque quando tem a penetração, você tem a estimulação de uma área que é muito perto do sistema urinário mesmo, do canal urinário, e as pessoas podem confundir, mas não é só uma grande lubrificação que vem. Mas Caramba, não são todas as mulheres. Não, Então, não, então é é tipo uma você parcela tirar pequena. o Cristiano Ronaldo na figurinha da Copa. Lá. Exatamente, Isso, entendi. exatamente. Porra, Mas tem meu. algumas pessoas que ficam constrangidas, porque às vezes sai muito e confunde muito com xixi. Sim. Não é xixi. A dica é cheirar. É. Xixi tem cheiro de xixi. Então fica aí. né? Haja lençol. E lá entendeu? no YouTube tem Gustavo Meu TCC. Vai ser sobre o vício do Zica em pornografia. Ó, não, mas Ah, o Zico meu pareceu ser viciado em pornografia. É, eu nunca fui. E ainda apareceu aqui Lelo Matos da Shopee. Olá, Lelo. Ô, louco, Ó, onde? você tá ficando famoso. Criaram um fake seu, é que você já tá Lelo ficando Matos famoso. da Fizeram Shopee. o Lelo Matos da Lelo Shopee? tava quieto pelo jeito, tá Deixa eu devagar. ver. KKK. Fiz Foi nada. só falar que ele começou a comentar. A Simone Zanini tá aqui com a gente. Ai. A Fernanda é top. A Fernanda é top. Fernanda é top. Fernanda é top. E Não, vamos, agora ó, eu quero temos ver. aqui mais perguntas. Ah, meu Deus. Você manda aí também Ai, a ai, sua ai. pergunta. Essa da Lilian Cruz Ah, aqui. Faça da Lilian Cruz. Tem da Lilian Cruz aí? É, olha aqui. Faça aí, na voz do Lula. Olha só, pra Fernanda, chegou uma pergunta aqui da Lilian Cruz, e ela diz assim: Fernanda, quando um quer muito e o outro quer nunca, isso é um motivo pra terminar? Vamos parar com isso? A pergunta da Lilian Cruz. Ah, é, né? Lilian, se você tá com a pessoa, você precisa resolver, não é assim tudo ou nada, tô junto ou terminou. Você já conversou com essa pessoa? Boa. Você já falou pra ela que você tá sentindo falta, que vocês não estão na mesma vibe? Você já tentou propor o que pode ser de diferente? Porque assim, gente, num relacionamento de longa duração, as duas pessoas podem não estar em sintonia. A gente chama isso de discrepância do desejo sexual. Tá. E às vezes o que acaba acontecendo é que nem sempre uma pessoa quer como a outra, mas vamos conversar. Então, terminar assim logo de cara. Pra quê, né? Pra que terminar, Lilian? Tem que sentar, conversar. Se eu tivesse terminado a minha carreira política, não tinha sido presidente, tinha ficado aqui no ótima. Santa Cândida. Isso é verdade. Sabe, não dá pra desistir. A pessoa. Tem que Eu e a persistir. Janja, nós fazemos cada coisa, batistaca, coqueirinho, sabe? Nós fazemos cada. Sabe, Coqueirinho é ela, bom demais. assim, ela gosta muito de manipulação com os dedos. Eu falei, mas Ah, é? só que tá faltando um dedo. Ela fala.
Mas a gente vai então de dar, sabe, doutora? Isso é importante. Esses dias eu queria um fetiche. Aí eu falei assim, imite o Bolsonaro. Eu falei assim, Janja, mas tem certeza? Eu falei assim, vai, tá ok. Sabe, eu falei assim, é isso que você quer, mito. Eu falei, vai, mito, mete mito. Coisa assim, tá no YouTube, né? Aí, sabe, eu imitei o Bolsonaro, sabe? E foi, sabe? Eu Foi? Foi. Achei que não ia. Foi, ela conseguiu chegar, eu fiquei até preocupado. Falei, será que ela tem certeza do Bolsonaro? Às vezes esse é o feitiço que a pessoa tem vergonha de falar. Né? Mas tem que pode usar, ser. pô. Ó, e o povo aqui na live tá perguntando tudo. Temos aqui ele, o... Bruno Ávila. Como que é? Pilotormento by Eduardo Fernandes. Por que o homem acorda todas as manhãs com um Bilal Durex? Ele tá Gente, saudável. seu Eduardo. Mas, gente, Bom vocês não estão sinal. precisando de mim. Tem um sexólogo aqui do Mas lado. ele é maravilhoso. É. Ele que Pico tira ao longo nossas dos anos. dúvidas. Na verdade, se todo dia tá acordando ereto, é porque tá saudável. Na verdade, durante a noite tem um processo de relaxamento do corpo como um todo. E o que acaba acontecendo é que durante esse relaxamento, dentro do pênis, a gente tem uma parte chamada corpos cavernosos. E eles ficam cheios de sangue, e é esse cheio de sangue que faz com que haja ereção. Então, se você está acordando ereto, fisiologicamente, isso é prova de que está tudo funcionando certinho para você ter uma ereção. Inclusive, pessoas que começam a ter dificuldade para ter essa ereção matinal, é porque algo fisiológico já não está funcionando. Por exemplo, você pode estar tendo problemas vasculares. Tem algumas pesquisas que mostram que o pênis pode mostrar até 5 anos antes que você vai ter um problema cardíaco. Caraca! Porque o sistema circulatório, ele está relacionado com a ereção. Então, se você tem uma dificuldade de ter uma ereção, você pode sim estar tendo um problema cardíaco. Mas não é só essa causa, é uma das causas. Mas então, a ereção matinal é super importante. A gente sempre está averiguando ela. Vamos para o FM. Legal. Ai, Fernanda Bonato. Fernanda Já a Bonato. sexóloga do Boa da Pan, É hein? verdade. É verdade. Olha, Fernanda, eu tenho uma pergunta aqui do Beto de Almirante Tamandaré, mas Beto também Júnior? vale para cunho pessoal meu, no caso. É verdade que depois dos 40 tudo muda? Libido, corpo, paciência? O que tem a ver com a parte sexual do ser humano? Que eu tô quase lá já, tá faltando um pouquinho. Muda, né, gente? Sempre tá mudando, assim. Uma das coisas que eu sempre digo, assim, eu não sou a mesma Fernanda que eu era quando eu tinha 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos. O corpo vai mudando. Uma Pare, das coisas... por favor. Se for 20, 30, 40, pare! Parei. Mas algo que acontece até quando você pensa na sexualidade vai mudar, né? A gente tá envelhecendo, é difícil perceber. Isso é. Mas eu sempre falo que o que tá aqui fora, quando a gente olha as rugas, quando o botox, aqui dentro também tá tudo envelhecendo. Então, sim, vai ser um pouquinho mais difícil às vezes para você chegar ao orgasmo, para você ter uma ereção, mas não é tudo, não é para ser pessimista, é o fim do mundo. Eu acho que a gente também tem uma maturidade para experimentar muito mais a sexualidade de outra maneira. Então, você já não fica tão nervoso, e isso é bom quando você pensa na sexualidade. Você já tem mais experiências sexuais, então você pode inovar. Você até estava falando da história dos vibradores e dos brinquedinhos e tudo mais. Quando você tem 20, às vezes você tem vergonha. Nossa, o que vai ser? Ou o que eu vou propor e o que vai achar? Quando você tá com 40, você já tá, gente, eu quero é gozar, vem aqui, que é o que eu tô querendo. Vamos lá. Então, Me faça. você tem menos preocupação. Então, Isso muda. aí. E não é só isso, não é só a idade, né? É o tempo de relacionamento. Se eu tô com 40 e se eu tô num relacionamento de 20 anos, mas terminei o relacionamento... Gente, você vai cair na pista e vai cair com a corda toda também, do que se você tá casado. Então não dá pra ficar preso só na questão da idade, tem outras coisas pra pensar. Olha aí, Sim. boa, hein? Olha, É. vou guardar isso, hein? O problema é, muitas vezes também, a parte financeira, né? Atrapalha tanto a parte. Sim. Meu, se o cara tiver com É problema, verdade, cara, hein? o negócio não funciona, né? É verdade. É pra um e pra outro. Se você tiver, cara, né? Imagine ali, pô, boleto, e agora fica. Não, por favor, não.
Não vamos falar. Esse é um problema. Deve ter muito caso no consultório, né? Só que é isso que, até voltando na primeira pergunta, quem que me procura mais, se homens ou mulheres, né? Essas coisas, na maior parte das vezes, quando tem uma falha sexual, a pessoa não para pensar se ela dormiu bem, se ela estava com vontade naquele momento, se ela está com cabeça para estar concentrada para ter uma relação sexual ou não. Na maior parte das vezes, não, eu não consegui ter uma ereção, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu preciso resolver, eu preciso fazer alguma coisa. E não para pensar que às vezes sim, às vezes eu tô passando por uma situação super difícil financeiramente, que eu não tô conseguindo ter prazer nenhum, não tô com cabeça para ter uma relação. E acha que já é, sei lá. Fim do mundo. Aham. Sim. Olha, bem. participa aí com a gente, manda sua mensagem no 3501-1039, manda nome e bairro e também o print de tela com o like da live de hoje, com ela, a doutora Fernanda Bonato, sexóloga, trazendo muita informação e conhecimento para nós hoje no Boa da Pan. Boa. Tem ele aqui, o Silvio do Pilarzinho, saudade das locadoras com área educativa. Nossa, bom demais. E temos ainda o William do Bairro Alto. Ele, uma garrafa de vinho e um pudim, não tem mulher que resista. Pudim? Não sei qual foi a pira dele. Beleza? Ó, Isso aí. e ele O que te fizer pergunta, melhor, cara. usar o Tadala faz mal? O negócio vira o martelo do Thor? Ele que mandou. Nossa Senhora. Gente, a tadalafila é um medicamento muito eficaz, mas você tem que saber como usar e tem tido uma banalização, assim, Na semana que vem, eu faço parte da Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual. A gente vai estar discutindo entre profissionais. A gente viu teve muitas fotos, assim, Carnaval no Salvador, no Rio de Janeiro, de caixas e caixas no final da balada, no meio da balada, assim, das pessoas utilizando. É louco. Então, e tem alguns... não é todo mundo que pode usar, né? Por exemplo, pessoas com problemas cardíacos não podem utilizar. Desculpa. Vou tomar um gole d'água. Por favor. Eu tinha escutado sobre o negócio da academia lá, que era alguma coisa sobre dilatar as veias e tal. Vou ver na academia. Você toma pra dilatar. Não sou dessa galera. Tem que mas tomar pra dilatar. A galera que usa pra academia. Hein, Mas é porque- Lelão? Tem que tomar pra dilatar as velhas, não as velhas. Pois é, né? Tem que avisar os caras isso aí. Muito bem, vai, eu vou tomar. Isso que é sexta-feira, meu Deus. Rapaz. A tadalafila, ela é um medicamento que é vasodilatador. Ela realmente faz uma dilatação dos vasos para aumentar a circulação sanguínea, que é o que faz o processo da ereção. E por isso que algumas pessoas que têm problemas cardíacos têm contraindicação de utilizar. E além disso, tem um negócio, vocês vão se assustar agora. Tem um negócio que às vezes você pode fazer o uso da medicação e você tem ereção, mas você tem dificuldade para voltar num estado de relaxamento. Então, às vezes, você pode tomar essas medicações e ao invés de ficar ali no tempo exato de ereção, que seria um tempo normal, usual, você começa a perceber que não está tendo o estado de relaxamento. E isso é bem complicado, porque às vezes as pessoas têm que ir para o pronto atendimento Meu Deus, imagina. para tomar uma outra medicação para fazer esse relaxamento. E as pessoas não sabem. Tem casos severos, porque o que acontece no processo da ereção? O sangue entra dentro desses corpos cavernosos, dessas veias que tem dentro do pênis, e a circulação fica mais difícil de acontecer. E quando você entra no estado de relaxamento, o sangue volta a circular num momento como que a gente está conversando. O corpo, na hora do sexo, ele super trabalha e depois ele volta para o estado dele normal. O uso da tadalafila, às vezes você pode tomar e você fica nesse super trabalho e o sangue não consegue circular mais dentro desses corpos cavernosos. E pode começar a ter pequenas lesões, inclusive chegando ao ponto de, às vezes, nos casos mais raros, de necrosar. E é por isso que você precisa ir para o ponto de atendimento, tomar uma outra medicação. Então você está tomando para ir para academia, mas você nunca ouviu falar sobre isso. Você não sabe que pode ter um problema cardíaco, ficar tomando. E você não sabe que às vezes você pode fazer lesão dentro dos corpos cavernosos. Então, às vezes, esse mito se espalha, é vasodilatador. Tá, mas qual é a consequência do vasodilatador? Então, essa é a preocupação de profissionais que trabalham com a sexualidade, porque a gente tem percebido que isso tem acontecido com todo mundo está usando muito mais, mas não sabe os efeitos colaterais desse uso, né? Porque nunca ninguém falou sobre isso. Olha aí, ó. Eu Boa como da Pan beterraba. Serviço. Tá?
como vasodilatador. Beterraba? Beterraba. Ah, é? Suco de beterraba com laranja de manhã. Pra ir treinar. Shake É inflama porque no- falam que é um... Esqueci o termo agora, é um pré-treino, né? É, ele pré-treino. dilata os vasos de forma natural. Lógico, tem que todo dia consumir, né? Também não é na hora que você vai, né? Tem que... Na verdade, eu queria falar é um vasodilatador porque ele é estimulante, assim como o guaraná, a beterraba. É, isso Mas mesmo. quando você pensa na tadalafila, imagina você ficar usando pra ir pra academia todos os dias. Nossa, mas tem que ser muito animal, Muito chupeta, pra ficar jegue, né? tomando medicamento todo dia antes de Tá treinar. maluco? Mas cara. tem gente que tem feito. Meu Deus, pior que tem mesmo. Não tem gente que toma bomba todo dia? É, tem Tipo, isso, Eu, Sérgio. Ô, doutora, você Eu falou como é um bomba, congresso bomba de que chocolate. você vai... Não, na verdade, existem duas associações, né? A Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, ela tem uma quarta-feira por mês, eles fazem algumas reuniões abertas para estar instruindo o público. Então, nessa que vai ter na quarta-feira agora, que vai ser no YouTube, o nome da associação é ABENS, se alguém quiser acompanhar, a gente vai estar falando sobre o uso da tadalafila, né? Assim, os perigos do uso da tadalafila em treinos e baladas. Olha aí. Vai Caramba. ser eu vou estar falando junto com mais 3 urologistas e mediado por uma psiquiatra. E é bem legal, porque assim, uma é do Rio de Janeiro, outra é de São Paulo, outra de Porto Alegre. Então... E é aberto pra todo mundo Maravilha. acompanhar e Aham, assistir. Olha que legal. Então, Pô, ó, bem legal. você que, né, o maridão aí, né, o namorado, meu. tomando tadala, fala pra ele parar com isso aí, né? Ó, é uma doutora, Ó. uma profissional da área de saúde que falando Sim, isso, não é sim. 3 doidos que É tá verdade. aqui no Poa. É verdade. Inclusive, ó, dentro disso, eu acho que uma coisa que pode até levar os caras a consumir esses medicamentos sem prescrição é qual o tempo médio saudável para ereção masculina. Só pode ser masculino, né? Mas para ereção acontecer. Ah, Todas é as pergunta pessoas no com YouTube, pênis. hein? É. Pergunta do YouTube Boa. também Ah. aqui, ó. A Ah. Victoria Rocha A perguntou Olha aí, ó. também, sem Boa. uso de medicamento. Ela perguntou. Saudável. Então, quando a gente for pensar, realmente sim, numa questão de penetração na relação sexual, é muito difícil. Na verdade, eu vou refazer minha frase. Pra gente pensar nesses parâmetros que você me perguntou, é muito difícil, porque como que a gente vai mensurar eles em pesquisa? Tipo, então, às vezes, o que a gente faz é assim, ó, quando você porque começar o povo uma mente, né? relação... Você vai Quando você vai perguntar começar- quanto tempo o cara... Pô, 32 horas. É. Em pé. Ah, É difícil, verdade. então, ou você fala assim, você vai tentar olhar no relógio, É. ver quando começou e quando terminou. Só que na maior parte das vezes a pessoa tenta daí, não, hoje eu vou dar conta, porque vai que eu fico 10 minutos e o meu amiguinho fica 30 Sim. minutos, né? Sim. Então é difícil. Até isso, algumas pessoas perguntam, por exemplo, e qual que é a frequência sexual do brasileiro, né? A última pesquisa que foi feita pela professora Carmita Apto mostrou que era em torno de 2 a 3 vezes na semana. Tá. Mas ela mesmo falou, não dá pra gente levar esse valor, esse número tão a sério assim, porque quando a gente pergunta, a gente sabe que as pessoas mentem. Falando de sexualidade, doideira, as pessoas né? mentem. Porra, meu, é um negócio que é importante pra todo mundo, mas todo mundo mente. É, Fala a verdade. Quer ser melhor que o outro sempre, né? Pois é. Mas um critério que é legal das pessoas que estão ouvindo saberem é que assim, quando você pensa em ejaculação precoce, tô indo rápido demais. Aí tem um critério que seria a penetração inferior a 3 minutos. Daí a Tá. gente pode estar pensando numa ejaculação precoce. Mas todos os outros critérios são muito difíceis de você conseguir mensurar. Oh, entendi. Verdade. Entendi, meu. Eu tinha visto uma aqui também que eu acho que era... Veja, Ô, prefeito. Você quer perguntar? Não, pode Vai. perguntar. Não, vai, prefeito, eu eu quero tô ouvir agora você. muito. No meu Já. caso, que gosto mais de bomba de chocolate do que bomba dessas aí que o pessoal toma, eu tenho um pouquinho acima do peso. Isso pode prejudicar a minha relação? Pode. Sério? Pode. Tem muito sangue pra circular até chegar lá, porque o corpo é grande. Não, na verdade... Vai você- chegar na glande. É o problema é- acúmulo de gordura que você tem no corpo e dentro... Você acha que eu estou um pouco acúmulo de gordura? Continue. Não, tá, não deixa eu falar isso. É muito difícil eu Pode- falar tá sobre bom. isso, né? Pode- Sobre o corpo do outro a gente não fala. Verdade. Na verdade, a questão é, se você está acima do peso, possivelmente você tem um acúmulo de gordura. E o acúmulo de gordura impede a passagem do sangue. E é necessário que o corpo
igual eu falei, super trabalho. Então, às vezes, ele fica mais lento, daí tudo é mais lento. Olha E daí, aí, às ó. vezes, além de ser tão lento, não é tão potente. Então, não fica assim tão rígido, fica aquela coisa meia bomba. Fica Aí você bonecão do Do posto. posto. Você até fica duro, vai dar teto preto, você já, opa. Verdade. Fica o Aham. bonecão do posto É. sem a base. E isso serve tanto para mulheres quanto para homem, né? Porque vai precisar tanto que a vulva fique cheia de sangue, quanto o pênis fique cheio de sangue. Então, para os dois, você tá acima do peso pode ser um prejuízo para a sexualidade. Que bom, viu? É Assim, pergunta. e tem mais outra coisa. Ah. E assim, é difícil porque mexe com a autoestima, né? Então, às vezes, você também, assim, ficar nu ali na frente da outra pessoa. Eu já vi o professor Lelo no feio pra cacete. Você viu? Eu vi. Ah, que legal. Lá Ai, na gente. Federal, você fez aquela peça. Você saía com o dedo atrás. barbaridade. Passava a fuligem, né? Isso, Ai, na peça da Fernanda Federal. Bonato, quero agradecer a tua presença aqui Mas no Boda já? Pan. Mas Ah, já. tá acabando o programa. E o pessoal consegue achar você nas redes sociais para ter mais dicas, informações e até mesmo, né, procurar ajuda. É. Eu tenho 2 Instagrams. O primeiro deles se chama Ser Prazer, E que outro é é um... fechado, ninguém sabe. Não, então eu vou refazer a frase. Eu tenho 3. Eu tenho 2 Instagrams profissionais, então um deles é Ser Prazer, que é onde ele está sendo construído ainda para ser um espaço para cursos. Boa. Tem um curso bem legal que eu vou fazer propaganda para como falar de sexo com seu filho e sua filha. Então, pro Boa, segundo semestre legal. vem. Acho que é uma coisa que traz muita dificuldade. E outro que se chama Prazer em Saber. E eu até fiquei pensando, vou colocar nos stories essa live da Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual para quem quiser acompanhar, já que essa história da Tadala Fila tá pegando todo voga. mundo. Então, Não, interessante, ainda Vale mais a pena. o Boda Pan, a gente tem muita Gente maluca pessoa que que escuta. vai treinar ouvindo o Boda Pan e às vezes nem tem Aham. ideia, vê isso aí no TikTok, algum animal falando Sim. que é bom usar. E não é. E eu já vi um cara muito famoso dessa área falando um negócio desse. Falei, olha aí, ó. Thiagão. Então você tem que ir lá assistir. Semana que vem. Semana que vem Boa. vai ser quarta-feira, às 8 horas da noite, acho. Mas eu coloco o link certinho e... E daí lá Show nos de bola. stories da doutora Fernanda, ela vai responder mais coisas. Inclusive, Sim. se você quiser, doutora Fernanda, tem uma pergunta aqui. Opa. Que o William do Bairro Alto mora William. mal. Ah, esqueci. Perguntou se os Tudo broxa, produtinhos naturais, como maca Maca peruana, peruana, tríbulos terrestres, terrestres. se aumenta o libido. Aham, tem alguns estudos, tem um pesquisador brasileiro, se chama Gerson Lopes. Ele conduziu algumas pesquisas que mostram que sim, aumenta tanto a maca peruana quanto o tríbulos terrestres. Eles são medicamentos, vou dizer assim, homeopáticos, então os efeitos colaterais são muito menores. Mas é óbvio que daí não traz um efeito tão imediato quanto sei lá, uma Tadalafila, um Cialis, um Viagra. Mas eles eles têm estudos que demonstram que sim, aumentam o desejo sexual. Olha aí, Léo. Doutora, mais uma vez, obrigado, Vamos viu? Espero tomar, que você né? volte mais Vamos. vezes aqui no Boda Pan. Tem que voltar perto do Dia dos Namorados. É verdade. Que o povo vai gostar. Verdade. Numa Eu dessas até fiquei vai, pensando, sim. Dia dos Namorados, daí eu posso trazer uns presentinhos de... Opa! Boa, doutora. Ei, Sim. doutora. Doutora entendeu que nós gostamos. Muito bueno. Doutora Fernanda Bonato, salva de palmas. Obrigada. Essa fera aí, meu. Sensacional, e não temos mais tempo para nada. Mas já. Boa,